terça-feira. Terça-feira é dia do Ciência pra gente. E eu tenho o prazer e alegria de cumprimentar e receber aqui no nosso programa a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, bom dia, com muita alegria. Seja bem-vinda, professora. Bom dia, Nelson, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, tudo na paz. E a professora, tudo bem? Tudo bem, tudo caminhando. Então tá bom. Professora Aline, nós vamos mais uma vez falar sobre Covid, não podemos deixar de falar, temos que estar sempre alertando e precisamos estar alertas também em relação à Covid. O avanço da Covid e a volta às aulas na pandemia estão aí chegando para a gente, é o avanço e as voltas às aulas. Casos de Covid em alta em todo o Brasil e o retorno às aulas somente presencial nas escolas tem sido a discussão do momento, né, professora? Enquanto isso, a vacinação infantil continua com baixa adesão. Que pena, que pena, que pena. Agora, professora, o que se atribui a essa baixa adesão da vacinação nas crianças, hein? Olha, Nelson, é complicado dizer, né? Mas os números não negam, assim. A gente teve 10 milhões de doses distribuídas aí pelo Ministério da Saúde para os estados. E somente Certo. 1/3 dessas doses foi aplicado, né? Lamentável. 33% aí. Então, assim, a gente está preocupado com esse cenário, gente. É hora de correr para o posto vacinar, né? O É, que isso representa? A gente tem hoje no país menos de 20% das crianças menores de 12 anos vacinadas contra a Covid. É muito preocupante, isso varia muito de um estado para o outro, viu, Nelson? A gente está vendo aí certo. São Paulo atingiu 50% ontem, Ah, mas que tem bom. estados do norte aí com 2% somente, e isso preocupa muito, né, porque 2% a só. gente precisa cuidar dessas crianças, a gente está vendo um aumento no número de casos, né? É. Então, né? A falta não é falta de informação, não é. Porque as campanhas estão aí, todo mundo alertando que devem ser vacinadas. Agora, o que leva um pai a não levar os filhos a vacinar é que fica a pergunta: o que está levando aos pais a não vacinarem seus filhos, né? É terrível É isso. difícil responder, né, Nelson? Verdade, muito difícil. Agora, a terceira onda da Covid no Brasil continua subindo? Já tem uma nova onda, tem uma nova variante? Como é que está isso, hein, professora Aline? Então, Nelson, a gente continua na Omicron aí, né? Mas eu trouxe essa questão para dizer que assim os números continuam em alta, né? A gente já está vendo assim algumas notícias de algumas cidades que estão caminhando aí para um cenário já de estabilidade, né? A gente já Certo. começa a ouvir falar de uma queda no número de casos, mas a realidade é que assim o Brasil é muito grande, então a gente tem que É. tomar cuidado, porque quando a gente olha os dados do país, né, a gente está preocupado com o cenário, porque continua em alta sim, né? A gente teve uma média móvel aí de mais de 700 mortes por dia. Na sexta-feira passada, bateu 1.000 óbitos em um só dia. E isso só tinha acontecido em agosto do ano passado. É. Né? A gente já tinha conseguido melhorar esse cenário e, infelizmente, piorou com a chegada da Omicron aí, né? Já tem 2 meses que ela chegou e a gente viu assim que dominou o país, como aconteceu nos outros lugares do mundo, né? Assim, hoje, 95% das amostras que são sequenciadas para identificar a variante tá, que é o Ômicron, né? Certo. E aí o próprio Ministério da Saúde fala que essa terceira onda aí da pandemia no país ainda não atingiu seu pico, né? O que isso quer dizer? Que os números estão aumentando, né? Que a gente não chegou numa estabilidade. Hoje de manhã eu conferi os dados que estavam disponíveis, né? Sim. Que foi de ontem à noite os últimos dados gerados, né? Todos os estados do país estão em alta, né? Somente o estado do Amapá está estável no momento, né? Ah, Isso de é? acordo com os dados aí da última semana. Certo, Então, certo. quando a gente olha aí o número de mortes, né, o aumento que teve foi de 130% em relação aos últimos 14 dias, Nelson. É muito elevado ainda e a gente tem que tomar cuidado, né? E É. assim, a verdade é que a gente não está tendo teste para poder
avaliar todas as situações, né? E além disso, a gente nem consegue chegar nesse número de casos exatos, porque 80%, 90% continua sendo assintomático, as pessoas nem sabem que estão com Covid, né? Isso. Então a doença vai se espalhando, se alastrando, e a gente está vendo esse número subir, né? Tanto de mortes aí como de casos. Então o pessoal tem que ficar atento, porque o que está acontecendo? Sobrecarrega o sistema de saúde. Sim. Os profissionais estão cansados e, além disso, eles também estão ficando doentes, né? Porque, assim, essa variante também são tá aí, contaminados. gente. Exatamente, a variante é uma das mais contagiosas que a gente já viu, um dos vírus mais contagiosos que a gente já viu, né? Dessa forma que os especialistas estão trazendo. Então, a gente está vendo o setor, né, o sistema de saúde sobrecarregado, cirurgias eletivas, né, que não são urgentes, elas estão sendo canceladas, né, porque a gente tem um grande número de pessoas infectadas. Então, consequentemente, uma parcela pequena aí vai ser grave. Só que esse pequeno, dentro de um contexto tão grande, é um número muito elevado, né, principalmente aí entre pessoas não vacinadas, são esses casos graves, né, É verdade. Tem uma coisa que me chama a atenção, professora Aline, é que no início da Ômicron, nós tivemos também H1N1, que já estava com uma nova variante. E agora a gente não vê falar mais nela. Ela deu um tempo, Os casos de gripe, né, que você diz, a gente teve H1N1, a gente teve H3N2 também, né? Olha, Nelson, eu tenho visto aí, não olhei a fundo os dados, mas agora eu tenho visto mais os casos de Ômicron mesmo do que de gripe. Então ela reduziu, mas não a gripe pode ter afirmar. reduzido, né? Agora parece que os casos de Ômicron estão aparecendo mais, né? A gente começou esse mês de fevereiro aí com os números bem alta, e o que os especialistas estão falando é que, assim, só lá para o final de março que a gente deve ver esses números caindo. Como é que eles conseguem fazer isso, né? A gente tem que lembrar que, enquanto tiver aumento de caso, a gente vai ter aumento de mortes até 2 semanas depois desse aumento do número de casos, né? Porque primeiro a pessoa fica doente, depois ela pode vir a óbito. Então, assim, pelo cenário, pelo que a gente viu acontecer no mundo, né, a gente não vai conseguir passar por isso tão rapidamente, não. Deve ir aí até o final de março. Tomara que a gente consiga fazer isso, passar mais rápido com a vacinação, né? Por isso a atenção aí com as crianças, que é o grupo mais frágil no momento. Então, voltar a falar de criança, eu gostaria de saber o seguinte: como está sendo o retorno às aulas presenciais, professora? Pois é, Nelson, nesse contexto de Ômicron, né, todo mundo preocupado aí, mas ontem começaram as aulas presenciais em quase todos os estados brasileiros, né, segundo as informações que a gente conseguiu recolher. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas mudanças estão acontecendo aí, dependendo da cidade, né. O único estado, né, que retornou de forma híbrida, ou seja, mantendo o remoto e o presencial, foi a Paraíba. Né, e a ideia é que eles vão aumentando progressivamente aí a carga, né, de ensino presencial. Só que o que aconteceu? Até o último sábado agora, né, nesse final de semana, a gente estava nessa dúvida, né, se as aulas retornariam ou não. Vou dar o exemplo aqui do que eu acompanhei em campus mais próximo a mim. Depois você me conta como é que está em São Fidélis, se você souber. A prefeitura, né, ela postergou o início aí das aulas presenciais dos pequenos, né, aquele grupo menor do ensino fundamental 1, né, que são as primeiras séries, para 7 de março, adiou em 1 mês. Por quê? Né? O que a prefeitura colocou para justificar isso? Né, que a ocupação dos leitos de UTI na cidade, né, tanto na rede pública como privada, já está em 81%. Né, os índices de positividade para a Covid, né, assim, os testes positivos, antes era 2%, aumentou para 50%. Então, as crianças estão vulneráveis enquanto elas ainda não forem imunizadas, né? Como a cidade já está vacinando, a ideia é que retorne em março já com as crianças vacinadas aí, né? Para o outro grupo, né, o acima aí, a partir de 12 anos, né, as escolas continuaram públicas que eu estou me referindo, continuaram funcionando aí, retornando às aulas ontem, né? Então, está todo mundo aí um pouco apreensivo. Nos outros estados do país, né, houve esse adiamento também em alguns estados, né, alguns estados, principalmente do norte e nordeste,
né? O Rio de Janeiro, aqui Minas, Santa Catarina, manteve, né, o início do ano letivo, né? E aí, Nelson, a gente se pergunta, né? Os alunos estão voltando, mas como é que estão os protocolos nas escolas, né? A ideia, né, assim, a proposta é que siga à risca os protocolos. Tem que ter o uso obrigatório da máscara, isso é inquestionável. Na entrada das escolas, né, tá aferindo a temperatura, tem que ter álcool disponível o tempo todo, as janelas têm que ficar abertas, evitar o contato físico entre as crianças, né, abraço, aperto de mão e compartilhamento de objetos pessoais também não é indicado para esse momento. Fazer a desinfecção de toda a sala, né? E havendo uma notificação, porque a gente está sujeito a isso, né? Na comunidade escolar, esses casos confirmados aí devem ser afastados, e a escola deve se reunir para ver se é necessário uma eventual suspensão, se foi um caso só, se os colegas que estavam em sala também foram contaminados ou não. Com relação a professores e funcionários, né, qualquer sintoma deve ser afastado do ambiente de trabalho, né, a mesma coisa o aluno apresentou sintoma, né, manter aí pelo menos 10 dias isolados e fazer essa avaliação, gente. O momento é importante, as crianças precisam voltar para a escola, mas precisa de cautela também nesse momento, né? Porque a gente está vendo aumentar o número de casos aí das crianças. Então, a ideia é fortalecer esse ciclo vacinal, né? Estimular que seja feita a vacinação para que a gente volte com tranquilidade para as salas de aula. É verdade. Então, ontem eu conversei aqui com a secretária de Educação do nosso município, né? E ela falando disso, da exigência de protocolos, estabelecendo tudo o que é necessário para dar tranquilidade ao retorno às aulas das crianças, né? E mantendo o distanciamento, toda essa questão relacionada ao protocolo, eles estão seguindo à risca. Tem uma outra questão também que a gente conversou aqui, foi em relação a escolas que têm um número de aluno muito grande, que fazem, parece que em semanas alternadas. Uma semana o revezamento, né? Um revezamento para que não haja aglomeração. Mas a maioria principalmente, nós temos aqui algumas escolas que são muito grandes, mas temos escolas também que têm um número menor, principalmente escolas de alguns locais do interior, e aí esses estão frequentando normalmente com distanciamento. Mas tudo foi muito bem elaborado, tudo muito bem colocado para aqueles que estão trabalhando e que têm a responsabilidade de educar e agora também de cuidar da saúde, né? É uma coisa impressionante, o professor tem essa tarefa sempre multiplicada. Agora, professora Aline, uma coisa que, falando também de criança, as escolas podem exigir a vacinação contra a Covid para as crianças, ou professora Aline? Aí outro ponto polêmico, né, Nelson? O que acontece? Né, os estados e municípios têm autonomia para decidir, né? Alguns estados aí, né, São Paulo, Ceará, Amapá e Paraíba, por exemplo, né, já determinaram que só pode voltar a frequentar as aulas, né, presencialmente, apresentando o comprovante de vacinação. Aqui no nosso estado, a Secretaria Municipal, né, da cidade do Rio de Janeiro decidiu que os alunos não imunizados, aqueles que não tomaram vacina, podem voltar a assistir às aulas, mas eles serão incentivados aí a se vacinar. A gente tem 15 estados no país, né, exigindo a apresentação da caderneta de vacinação para poder efetivar as matrículas. Assim, a gente tem São Paulo, Amazonas, Bahia, tem outros estados, né, por exemplo, Tocantins e Espírito Santo, precisa apresentar o cartão de vacinação já desde 2019. Mato Grosso, né, está recomendando que os pais façam a vacinação de forma preventiva, mas o que diz o Ministério da Saúde, então? Que não é obrigatório, que não pode ser exigido, né? Diferente de todas as outras vacinas que estão previstas no Programa Nacional de Imunização. E aí cabe aos pais
decidir o que vai fazer. Só que tem sido muito debatido o assunto aí entre os especialistas do Poder Judiciário e também pelos profissionais de saúde, porque tem um outro ponto aí, né? Esses profissionais, eles dizem que é obrigatório sim. Por quê? Né, porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que já tem o entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, que é a instância máxima de justiça no país, e no texto do Estatuto diz o seguinte, que, né, todas as vacinas recomendadas pela autoridade sanitária do país, elas são obrigatórias, e hoje, né, a nossa autoridade sanitária é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que indica, sim, né, a vacinação, né, com a vacina da Pfizer e da Coronavac contra a Covid em crianças. Então, Nelson, a gente está nesse impasse, mas assim, não é só a gente que está passando por isso, o mundo todo está discutindo, e essas restrições, né, elas estão sendo utilizadas aí como uma estratégia para estimular a vacinação. E tem dado alguns resultados, né? Assim, por exemplo, tem países que está sendo mais categórico. A Áustria é o primeiro país lá da Europa a colocar a vacina como obrigatória no país todo para os adultos, nesse caso. Mas assim, toda a população tem que estar vacinada. Quem não tiver está sujeito a multa aí, que começa em torno de 600 euros, que é 4 mil reais aqui no Brasil, né? Então, uma multa pesada. Verdade. Agora, quando a gente fala nessa questão assim da obrigatoriedade ou do que você... que aqui não está assim definido que é obrigado a vacinar. Mas o que mais chama a atenção da gente é quando a gente vê autoridades que são contra a vacina e coloca isso publicamente, que faz um conflito de ideias, principalmente agora, a vacinação infantil. Como foi um pedido da deputada Zambelli, ela pede à Anvisa para suspender a vacinação infantil e fica alegando de um caso que aconteceu, ela disse que lá na Paraíba, de que erraram a aplicação da vacina e que aplicaram em crianças a vacina que era para adulto, enfim. Isso faz uma confusão terrível na cabeça de muitos pais, né, secretário, o professor Aline? Faz sim, Nelson. Isso dificulta muito, né, o trabalho aí dos profissionais de saúde, porque a gente tem que lembrar que tem consequências de não se vacinar, né? As pessoas que não estão vacinadas, né, elas têm muito mais chance de ter a doença, de vir a casos graves. E quando uma pessoa, né, que está lá representando, né, a nossa comunidade, né, um político, ele traz um discurso desse tipo, né, ele confunde muito. E assim, a afirmação dela não é um problema da vacina, foi um problema logístico. Eu não estou dizendo que o problema não existe. Está errado e a gente tem que trabalhar para melhorar, mas a vacina não tem nenhum problema, não tem nada que caminhe nesse sentido. A vacina, ela passou por todos os testes, ela é segura e ela vai proteger, né, a nós e aos nossos filhos. Então, é a isso que a gente tem que estar atento. E esses discursos, eles nos atrapalham, né? Então, ela tenta com isso, né, enfraquecer a vacinação contra a doença, que já matou mais de 633 mil brasileiros, né? E essa questão é assim... se erraram na aplicação da vacina, não é que a vacina faz mal. O erro houve do ser humano que é capaz de errar, mas a eficiência da vacina, ela jamais pode negar que ela é eficiente, né? Essa é a questão, né? Tá certo. Exato. É isso aí. Seria muito melhor se a gente não precisasse estar tendo essas discussões todas, né, Nelson? Mas a gente vai continuar, vai insistir, porque a gente quer as nossas crianças, toda a nossa população protegida, porque esse é o caminho para sair da pandemia, né? Outros países aí que estão conseguindo estar mais abertos, né? Seguindo com sua economia, seguindo com as suas atividades, eles estão se vacinando, né? Inclusive, alguns colocando como obrigatório mesmo. Não é esse o caminho que a gente quer seguir. A gente quer estimular que as pessoas, né, se vacinem, porque é preciso se vacinar. É verdade. Né? Mas tomara que a gente não precise ir para nada mais complicado, né? Como a obrigatoriedade. Não acredito que a gente vai chegar a isso, não. Eu acho que assim, na população adulta já teve uma boa adesão, logo a gente vai conseguir isso nas crianças. Vamos sim. Professora Aline Intorni, o nosso muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante, engrandecendo aqui o nosso programa.
Encontro marcado agora com a cientista e professora na próxima terça-feira, se Deus quiser. Grande abraço, professora Aline. Até lá, abraço, pessoal. Valeu, tá aí a professora Aline Intorni participando aqui do nosso programa. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!